Descobri que nenhum dos meus 3 filhos são meus, e a esposa alega que não foi traição, porque na verdade também amava o outro homem. Sou o Dom e minha esposa é a Carla. Estamos casados há 8 anos e meio e temos 2 filhos, um menino de 8 anos chamado Steve e uma menina de 4 anos chamada Lori. Carla estava grávida quando nos casamos e Steve nasceu 6 meses após o casamento. A maioria dos nossos amigos e familiares não fez muito alarde sobre nosso casamento, exceto pelos pais de Carla. Eles naturalmente ficaram desapontados com a filha, mas apontaram o dedo para mim. Eu fui o responsável por engravidá-la e supostamente arruinar todas as oportunidades dela. Nunca correspondi ao homem que eles imaginavam para sua filha e nunca corresponderei. Eles acreditam que ela teve que se contentar comigo e isso realmente me afetou. Admito que fiz o que eles me acusam. Eu a convenci e fui o primeiro dela, essa parte é verdadeira, mas, no que me diz respeito, os pais dela podem guardar sua culpa para si mesmos. Eu amo sua filha mais do que eles jamais poderiam esperar de qualquer homem, e ela sabe disso, mas sua mãe e seu pai nunca vão ver isso. Eles não conseguem superar o fato de ela ter engravidado. Nada do que eu fiz ou farei mudará suas mentes. Eu sempre serei o vilão aos olhos deles até que morram. Carla e eu nos conhecemos quando ela estava no último ano do ensino médio em Chicago Heights, enquanto eu estava no segundo ano da faculdade na Universidade de Illinois, em Champaign. No momento em que a conheci, soube que ela era a pessoa certa para mim. Rapidamente nos tornamos um casal e parecia uma combinação perfeita. Tirei sua pureza cerca de 1 mês depois de começarmos a namorar e fazíamos amor quase todas as vezes que nos encontrávamos depois disso. Depois que Carla terminou o ensino médio, ela voltou a morar com os pais e conseguiu um emprego como caixa no Chase Manhattan Bank. Eu a via quase todos os fins de semana, fosse em Chicago Heights ou em Oak Lawn, onde meus pais moravam. Com o ano restante na faculdade, soube que ela estava grávida de 2 meses. Rapidamente organizamos um casamento e nos casamos em novembro e, como mencionei, Steve nasceu 6 meses depois, em maio. Concluí meu curso apenas 2 semanas após o nascimento de Steve e consegui um emprego na segurança do aeroporto de O'Hare. Carla ficou com os pais até eu me formar e conseguir meu emprego. Tínhamos tudo pronto em nosso apartamento em Des Plaines e nos mudamos logo após minha formatura. Finalmente estávamos juntos como uma família e, pelos próximos 8 anos, a vida foi bem aventurada. Melhores empregos, uma nova casa, Steve crescendo rapidamente, um casamento satisfatório, a chegada de Lori e ambos os filhos prosperando. E estávamos contentes. Promoções, mais renda e felicidade crescente seguiram. Mas vamos seguir para o motivo pelo qual estou escrevendo esta história. Toda aquela felicidade estava prestes a mudar. Passei por vários meses infelizes em minha vida. Minha esposa e eu estávamos discutindo um pouco sobre quem estava impedindo o outro de dormir o suficiente. Eu dizia que ela roncava e me acordava, e ela dizia o mesmo sobre mim. Ela se recusava a acreditar que roncava, mas tinha esse ronco pequeno e irritante que nunca falhava em me acordar. Quando eu acordava, tinha que aguentar aquele som por 1 hora antes de ela parar e eu poder voltar a dormir. Sei que provavelmente também ronco, pois me pego fazendo isso de vez em quando. Ela pode perder o sono também, mas parecia que ela estava culpando apenas a mim, o que não me agradava. Já recebia culpa suficiente dos pais dela, então não sentia que deveria aceitar isso dela também. Para resolver o problema, levei para casa um gravador ativado por voz do trabalho e o coloquei na mesa de cabeceira ao lado da nossa cama. Em tom leve, disse a Carla que descobriríamos quem roncava e quem não roncava. Na manhã seguinte, ambos acordamos ao mesmo tempo. Após um doce beijo matinal, rebobinamos a fita e ouvimos. De fato, meu ronco parecia uma motosserra e ela apontou provocativamente, veja o que tenho que aguentar. Não demorou muito até ouvirmos claramente o ronco dela também, soando como skiak, skiak, skiak ocorrendo nas pausas entre meus roncos semelhantes a uma motosserra. Carla ofegou e me lançou um olhar surpreso que levou a uma gargalhada saudável. Ela exclamou, e meu Deus, sou terrível. Caímos na risada e ela disse, querido, ambos precisamos trabalhar nisso para não nos banirmos do quarto. Concordei, dizendo, sim, você definitivamente precisa trabalhar nesse chiado. Fiquei apenas aliviado por não ser o único culpado. Ela me deu um tapa brincalhão no braço e pediu desculpas. Querido, sinto muito por colocar toda a culpa em você. Agora posso ver que somos igualmente culpados. Puxei-a para um beijo e abraço calorosos e carinhosos, seguidos por alguns momentos íntimos. Quando terminamos, ambos os filhos estavam acordados e acabamos nos atrasando para o trabalho. Como você pode imaginar, o que aconteceu a seguir é um caso clássico de o gravador ser esquecido.
Passaram-se alguns dias e ela me pediu para voltar para casa cedo para cuidar das crianças, pois tinha uma reunião no banco. Vi o gravador e não resisti à tentação de tocar. Queria ouvir a prova do ronco dela, mas em vez disso, deparei-me com algo completamente inesperado. A fita continha os sons de nós fazendo amor. O que veio a seguir foi uma revelação devastadora. Ela havia sido infiel em nosso leito conjugal. Ela trouxe outro homem para nosso espaço sagrado. Não precisa dizer muito mais. Assim que descobri o conteúdo da fita, procurei nossa vizinha Judy e perguntei se ela poderia cuidar das crianças por um tempo, porque eu tinha um grande projeto de trabalho que exigia minha total atenção. Judy não tinha compromissos prévios, então ela aceitou de bom grado. Acompanhei as crianças até a casa dela, instruí-as a se comportarem para Judy e assegurei-lhes que voltaria quando o jantar estivesse pronto. Eles ficaram bastante contentes em passar tempo com Judy e brincar com os filhos dela, que eram quase da mesma idade. Após retornar ao quarto, continuei ouvindo a gravação. Meu Deus, Steve, faz muito tempo desde que você esteve perto de mim. Eu realmente senti falta disso nos últimos meses. Não se preocupe, querida. Estarei íntimo com você esta tarde. Quero genuinamente que você engravide hoje. Dom e eu queremos outro filho. Eu adoraria que todos os meus 3 filhos compartilhassem o mesmo pai. Dom nunca suspeitou de nós? Ele nunca se perguntou por que os filhos não se parecem em nada com ele? Ele é estúpido ou algo assim? Não fale assim sobre Dom, ele não é estúpido. Nunca dei a ele uma razão para duvidar da minha fidelidade. Ele riu, bem, ainda não entendo como você conseguiu esconder os filhos dele. Por sorte, Steve Jr. e Lori se parecem comigo, então não há razão para ele suspeitar. Bem, talvez hoje eu dê a você um filho que se pareça comigo e exponha seu segredo, então ele se divorciará de você e você poderá se casar comigo. Pare de falar sobre isso, Steve. Eu me importo profundamente com Dom e não quero vê-lo machucado. O que você e eu temos é apenas diversão apaixonada e isso é tudo que será entre nós. O restante da gravação foi como esperado, cheio de sons de paixão entre um homem e uma mulher. Não vou entrar em detalhes. É doloroso demais para mim até mesmo pensar nisso agora. Ouvi a gravação inteira. Meu casamento inteiro foi uma fachada. O amor, a confiança e a proximidade que eu acreditava que tínhamos não existiam. Não havia amor ou fidelidade da parte dela. Como ela poderia realmente me amar e fazer essas coisas? Ela não podia. Quando ouvi tudo naquela fita, foi como um golpe esmagador. Fiquei profundamente ferido, fisicamente mal, meu coração disparado e rezei para que ele não desistisse de mim. Fiquei repugnado, emasculado, apavorado e furioso. Não consigo continuar. Há muitas palavras para descrever o que senti. Devastado resume melhor. Não fui um homem tolo, então sabia que precisava descobrir meus próximos passos. O que aconteceria comigo, minha família, minha vida? Primeiro, percebi que precisava garantir uma cópia da fita como prova. Tinha certeza de que seria necessário de alguma forma. O gravador tinha um sistema de fita dupla, então configurei para duplicar da fita 1 para a fita 2 e fiz minha cópia. Coloquei essa cópia em um envelope simples e a guardei no porta-malas do meu carro. Independentemente do que se desenrolasse nos momentos seguintes, eu tinha aquela fita como prova. Em segundo lugar, entendi que precisava manter meu conhecimento em segredo, pelo menos até ter um plano em mente. Rebobinei a fita até o final do segmento de ronco e apaguei o resto. Então, coloquei o gravador de volta na mesa de cabeceira e saí do quarto. Se Carla considerasse isso, ela poderia se perguntar se a fita havia gravado ela e Steve. No entanto, ela não ouviria nada e eu não a alertaria de que sabia seu segredo sombrio. Sabia que precisava de todos os fatos para decidir o que fazer. Para começar, pensei sobre quando Carla e eu nos conhecemos e fui a partir daí. Conheci-a através de uma amiga dela da escola que namorava meu primo. Achei que os anuários do ensino médio dela seriam uma ótima fonte de informações, então desci ao porão, revirei até encontrar a caixa com todos os nossos anuários do ensino médio e coloquei ambos os anuários no porta-malas do meu carro. Certifiquei-me de colocar as caixas de volta exatamente como estavam para evitar levantar qualquer suspeita. Se ela de alguma forma percebesse que eles estavam ausentes, eu poderia sempre alegar que se misturaram em outra caixa. Por fim, sabia que, se visse Carla naquela noite, ela perceberia que algo estava seriamente errado, então procurei meu chefe Jim para pedir ajuda. Jim e eu nos tornamos bons amigos ao longo dos anos que trabalhei com ele e sabia que poderia confiar nele.
Compartilhei o que descobri e pedi a ele para me cobrir por alguns dias para que eu pudesse chegar ao fundo de tudo e tomar minha decisão final. Solicitei que ele organizasse uma viagem para Nova York sob o pretexto de participar de uma escola de antiterrorismo. Era consistente com os cursos que já havia feito antes e não levantaria suspeitas. Claro, não tinha intenção de realmente ir. Tinha lugares para visitar, pessoas para conhecer e uma teia de mentiras para desvendar. Jim concordou em ajudar com a história de cobertura, explicando que essa aula surgiu de última hora e era algo que eu absolutamente tinha que fazer. Precisava estar em um avião dentro de 1 hora. Liguei para Carla em seu celular e expliquei a viagem urgente que Jim me pediu para fazer. Mencionei que deixei as crianças com Judy para ela cuidar. Falei que tinha que fazer as malas rapidamente e ir para o aeroporto. Disse que ainda não tinha todos os detalhes da aula, mas atualizaria quando soubesse. Naturalmente, ela não ficou contente com minha partida repentina, mas insisti que não havia nada que eu pudesse fazer a respeito e me despedi. Ouvi-a dizer "Eu te amo, Dom", enquanto desligava, mas não consegui dizer o mesmo de volta. Fui à casa de Judy e disse a ela que tinha que fazer uma viagem repentina. Expliquei que Carla viria em cerca de 1 hora para buscar as crianças e Judy ficou bem com isso. Perguntei se poderia levar Steve e Lori para casa comigo enquanto fazia as malas e me despedia. Ela concordou, então voltamos para minha casa. Antes de sair, precisava coletar amostras de DNA das crianças. Consegui obter amostras de saliva de Steve e Lori usando cotonetes. Planejava fazer análise de DNA e compará-las com minhas amostras para provar que não era o pai biológico deles. Os resultados confirmariam o que já sabia pela confissão de Carla na fita. Depois de fazer as malas com roupas suficientes para alguns dias, deixei a casa com as crianças e as levei para Judy. Agradeci a ela por cuidar delas em tão pouco tempo e fui embora. Dirigi até um hotel em Harvey, outro subúrbio no sul de Chicago. Era longe o suficiente de Chicago Heights para evitar encontrar a família de Carla, mas perto o suficiente para usar como base para minha investigação. Depois de fazer o check-in, peguei algumas cervejas e fiquei bêbado. Parecia a única maneira de lidar com isso. Por que ficar acordado em dor e sofrimento? Por que reviver tudo em minha mente a noite toda? Beber foi minha fuga. Na manhã seguinte, me senti péssimo. Já passava das 11 da manhã e pensei que não conseguiria chegar ao meio-dia. Minha cabeça latejava e meu estômago revirava, então fiz a única coisa lógica, tomei mais algumas cervejas. Estranhamente, acabou sendo a decisão certa, pois da próxima vez que acordei eram 3 da tarde e me senti um pouco melhor. Pedi café e torradas pelo serviço de quarto e, enquanto esperava, tomei banho e me vesti com roupas limpas. O café caiu bem e consegui manter as torradas no estômago. Agora, o que eu ia fazer com o resto do dia? Verifiquei meu celular em busca de mensagens e encontrei 3. A primeira era de Carla e ela estava chateada por eu não ter ligado quando cheguei a Nova York. Ela não conseguia me alcançar porque não sabia onde eu estava hospedado. Queria que eu ligasse assim que recebesse sua mensagem. A segunda ligação também era de Carla, mais cedo naquela manhã, e agora ela estava realmente brava comigo. Eu não liguei na noite anterior nem naquela manhã e ela estava claramente irritada. Eu não liguei, estava planejando dar a ela uma grande desculpa quando finalmente falasse com ela. Sabia que precisava falar com ela logo, mas ainda ia adiar um pouco mais. Afinal, ela já estava brava, então quanto mais brava ela poderia ficar? Eu realmente ri da absurdidade disso. A terceira ligação era de Jim e veio alguns minutos após Carla ter ligado. Ele disse que ela exigia saber meu paradeiro e o que estava acontecendo. Mencionou que eu devia um grande favor a ele por lidar com ela e eu concordei. Ele explicou a ela que não tinha mais informações do que ela sobre onde eu estava, já que ele não sabia o hotel. Também contou a ela sobre o seminário sendo realizado em um centro de conferências no aeroporto JFK, sugerindo que ela poderia tentar me alcançar lá, mas ambos sabíamos da burocracia da segurança aeroportuária e, mesmo que eu estivesse lá, seria quase impossível para ela me localizar. Na realidade, como eu não estava lá, era ainda mais impossível, então me senti seguro até ligar para ela. Achei que tinha algumas horas para trabalhar no meu projeto antes que ela chegasse do trabalho. Sentei-me com meu laptop e comecei a trabalhar na minha lista de verificação. Listei tudo o que já sabia e anotei os detalhes que precisava preencher. Revisei o anuário dela e fiz uma lista de todas as pessoas que escreveram em seu anuário de 2º e 3º ano, cruzando os nomes pelo ano da turma. Também liguei para a escola dela e perguntei sobre um livro de reunião para o próximo reencontro de 5 anos.
A assistente administrativa foi bastante prestativa e me ofereceu uma cópia do livro do reencontro de 10 anos também, que estava chegando. Perguntei se estava disponível eletronicamente e forneci meu endereço de e-mail para ela enviar para mim. 5 minutos depois, eu tinha a lista e comecei a combinar os nomes do anuário com seus nomes de casados, se disponíveis, endereços, números de telefone, nomes dos cônjuges, nomes dos filhos, hobbies, comidas favoritas e assim por diante, para todos os colegas de Carla. Também descobri que Carla havia enviado nossas informações atuais, incluindo nossos 2 filhos, com uma nota de rodapé que dizia: espero que o número 3 esteja a caminho em breve. Nesse ponto, eu tinha certeza de que Carla voltaria do trabalho, então decidi fazer a temida ligação para ela e aguentar sua raiva por alguns minutos. Isso vinha surgindo na minha escrita ultimamente, não é? Bem, é porque eu não me importava mais com os sentimentos dela. Eu a culpava por como me sentia, então não ia me preocupar se meu sarcasmo transparecesse um pouco. Ela teria que lidar com isso. Então, liguei para ela. Dom, onde diabos você esteve? Por que não retornou minhas ligações na noite passada ou nesta manhã? O que diabos está acontecendo afinal? Ela estava em uma bronca, mas não me surpreendeu. Sabia que ela ia desabafar tudo, então deixei. Expliquei que, quando cheguei, já era muito tarde e não queria ligar e correr o risco de acordar as crianças. Admiti que me senti mal por mim mesmo e acabei ficando bastante bêbado. Quando acordei, já era tarde demais para ligar de manhã. Também mencionei que estava apressado para organizar tudo para os próximos dias. Disse a ela que fiquei no Hilton Gardens Hotel no aeroporto JFK na noite anterior, mas só consegui um quarto por uma noite e tive que encontrar um novo hotel para as próximas noites. Aconselhei-a a continuar ligando para meu celular, pois era a melhor maneira de me alcançar, mas que eu não o teria ligado durante minhas aulas. Meu plano era criar a maior janela de tempo possível para evitá-la. Sabia que precisava fazer chamadas anônimas enquanto estava na cidade, então decidi comprar um daqueles celulares descartáveis para os propósitos que tinha em mente. Fui à farmácia mais próxima e comprei um telefone pré-pago, que era bem razoável e não seria rastreável. Era perfeito. Quando desliguei o telefone, já era quase 6 da tarde e, surpreendentemente, eu estava me sentindo bastante bem e ficando com fome. Vi o restaurante George's Rib House no caminho de volta para o hotel e decidi parar para comer. Quando voltei ao hotel, era a hora de reunir alguns fatos. Comecei revisando o anuário do último ano de Carla página por página, pessoa por pessoa. Compilei uma lista de todos que escreveram comentários em seu anuário e digitei os comentários que fizeram. Configurei um sistema de código para categorizar os tipos de comentários. Primeiro, usei M ou FM para cada pessoa. Amigo foi o código para aqueles que pareciam ser amigos. Se a pessoa fosse uma garota do que parecia ser o círculo próximo de Carla, usei namorada. Para aqueles que poderiam ter sido namorados ou tinham comentários mais íntimos, usei namorado. Comentários negativos foram rotulados como não amigo. Quando terminei, tinha uma lista de cerca de 40 nomes, incluindo aproximadamente 30 mulheres e 10 homens. Organizei a lista primeiro por gênero, depois pelos outros códigos. Na categoria masculina, encontrei 5 namorados, 4 amigos e um não amigo. Entre os namorados estava Steve Wilson, que eu suspeitava ser meu principal suspeito, mas precisava ter certeza antes de concluir qualquer coisa. Estava determinado a descobrir. O não amigo, um cara chamado Gil Roberts, parecia uma fonte promissora de informações, talvez devido a alguma história desagradável com Carla ou talvez por uma antipatia por Steve. Na categoria feminina, havia 3 namoradas, cerca de 25 amigas e 2 não amigas. Todas as 3 namoradas foram madrinhas de casamento no nosso casamento, então sabia que precisava ser cauteloso ao redor delas. Achei que algumas das amigas poderiam ter informações úteis e, novamente, planejei focar nas não amigas. As pessoas tendem a revelar mais informações quando não gostam de alguém, e eu estava contando com isso. Peguei minha lista e cruzei com o livreto da reunião, incluindo nomes de casados, se disponíveis, endereços, números de telefone, nomes dos cônjuges, nomes dos filhos, hobbies, interesses e assim por diante. Até acrescentei ocupações e locais de trabalho quando consegui encontrá-los. Nem todos forneceram as mesmas informações, mas havia uma riqueza de dados para trabalhar. Achei que quanto mais detalhes eu tivesse, melhores seriam minhas chances de obter a história completa sobre Carla e seu amante. Quando terminei de compilar essas informações, já passava das 10 da noite e eu tinha tido o suficiente por um dia. Planejava começar cedo na manhã seguinte, esperando terminar minha investigação até o final do dia. Decidi encerrar a noite e descansar bem.
Enquanto estava arrumando a cama, meu celular tocou. Olhando para o relógio, vi que eram apenas 10 horas e 30 minutos da noite e sabia que as crianças já estavam dormindo e Carla provavelmente tinha terminado de assistir ao noticiário da noite e estava prestes a ir para a cama. Peguei o telefone me perguntando o que ela queria falar. Oi, Dom. Pensei que talvez você me ligasse esta noite depois de se acomodar, ela disse. Bem, eu realmente considerei isso, mas da última vez que liguei para você, recebi um verdadeiro sermão, então achei melhor esperar e ver se você queria falar comigo, respondi. Desculpe por ter sido ríspida com você mais cedo, ela se desculpou. Eu estava apenas chateada porque não consegui falar com você. Toda essa sua viagem parece um pouco estranha e acho que estava me sentindo um pouco insegura. Você me perdoa? Isso não parece exatamente um pedido de perdão, querida, ela rebateu. Bem, talvez eu esteja um pouco irritado também, considerando como você me tratou, retruquei. Ela ficou em silêncio por um tempo. Não sabia se ela suspeitava que eu sabia de algo ou não, e para ser honesto, eu não me importava muito. Também não tinha certeza se ela estava refletindo sobre as coisas que danificaram nosso casamento, mas meio que esperava que estivesse. Depois de um momento, ela disse, bem, acho que vou deixar você ir então, Dom. Desculpe, eu te amo. Respondi, e eu também sinto muito. Boa noite, Carla. Consegui dormir um pouco naquela noite, embora tenha sido um sono agitado. Pelo menos não tive que ouvir o ronco dela. No entanto, fiquei triste ao pensar nisso. Ela era tão adorável quando percebeu pela primeira vez que seu ronco era terrível. Rimos tanto sobre isso e depois tivemos uma manhã fantástica juntos. Lembrar o que aconteceu depois e o que talvez nunca aconteça novamente partiu meu coração mais uma vez, e eu adormeci. Na manhã seguinte, comecei cedo com minhas listas. Usei meu telefone descartável para ligar para várias amigas, apresentando-me como Roger Moore, do Departamento de Segurança Interna. Expliquei que estava conduzindo uma verificação de antecedentes em Don Phillips, que poderia se juntar à Força-Tarefa Antiterrorismo da área de Chicago. Mencionei que o Sr. Phillips era casado com a Scarla Pond e perguntei se elas a conheciam do ensino médio. Durante essas ligações, perguntei sobre as associações de Carla no ensino médio. Eventualmente, confirmei que Steve Wilson havia sido realmente o namorado de Carla no ensino médio. Eles namoraram por cerca de 3 anos e ela terminou o relacionamento alguns meses após se formar. Também descobri que Steve ainda morava em Chicago Heights, trabalhando no Chase Manhattan Bank em Chicago Heights, agora como gerente de empréstimos, e recentemente tinha se divorciado. Ele tinha 2 filhos, ambos meninos. No livreto da reunião, encontrei sua entrada. Ele era um homem muito bonito e eu podia entender por que ele chamaria a atenção de uma mulher. Gostaria de ser tão atraente quanto ele. No entanto, apesar de seu relacionamento anterior, Carla escolheu a mim e me deu sua virgindade. Mas ela continuou envolvida com ele, mantendo um relacionamento por anos e aparentemente permitindo que ele fosse o pai de nossos filhos. Os motivos das ações dela permaneceram um mistério, perguntas que eu não conseguia responder. Talvez ela pudesse fornecer algumas respostas, mas eu não tinha certeza. Então, Carla terminou o relacionamento com Steve logo após nos conhecermos, mas eles ainda trabalhavam juntos no banco até nos mudarmos para Des Plaines. Isso significava que estavam em estreita proximidade todos aqueles dias. Eu conseguia entender como eles reacenderam a conexão, mas as razões por trás das escolhas dela ainda não estavam claras. Acreditava ter reunido informações suficientes das amigas, então decidi abordar uma das não-amigas femininas, Jill Johnson Marquer. Mantive minha cobertura como Roger Moore, do Departamento de Segurança Interna, e perguntei sobre qualquer coisa no passado de Carla Peterson, esposa de Don Phillips, que pudesse ser significativa para sua consideração para uma posição de segurança nacional. Assim que mencionei essas palavras, ela se soltou com força total. Ela deixou claro que Carla era a pessoa mais desagradável a se formar na escola de ensino médio de Chicago Heights. Segundo ela, Carla era uma ladra de namorados e uma traidora. Pedi que ela explicasse por que se sentia assim. Ela compartilhou que, em seu 2º ano, estava namorando Steve Wilson e Carla o tirou dela. Embora reconhecesse que roubar namorados não é ilegal, acreditava que isso falava sobre o caráter de Carla. Com o passar do tempo e Carla conhecendo seu marido Dom, as falhas de caráter dela se tornaram mais aparentes, confidenciou. Segundo rumores, muitas vezes iniciados por Steve, Carla retomou o relacionamento com Steve depois que ambos começaram a trabalhar no banco. Steve alegou com orgulho que tinha sido o pai de 2 filhos dela e até espalhou a notícia de que ela estava grávida novamente naquela semana. Esse era o último boato.
Gil expressou suas dúvidas sobre confiar a segurança nacional a Dom Phillips devido à sua esposa infiel. Não esperava que fosse tão direto. Também não antecipei o quanto doeria perceber que outros estavam cientes do que estava acontecendo durante todos esses anos, enquanto eu permanecia alheio. Achei que era melhor obter informações das outras duas não amigas, então liguei para outra mulher e sua história foi bastante semelhante à de Gil. Ela era irmã da ex-esposa de Steve. Sua irmã se divorciou de Steve após ouvir os rumores e confrontá-lo. Steve gabou-se, mencionando que tinha sido pai de mais 2 filhos. Pedi a Gil que me fornecesse o número de telefone de sua irmã e ela o fez de bom grado. Planejei usá-lo mais tarde. Quanto ao não amigo masculino, ele estava apaixonado por Carla durante o ensino médio, mas ela nunca deu uma chance a ele. Ele mencionou que ela alegava estar apaixonada por Steve, mas provavelmente não se casaria com ele porque ele era muito egocêntrico. Supostamente, Steve estava tentando se aproximar de Carla há 3 anos. Ela sempre dizia a ele que só daria sua virgindade ao seu futuro marido, mas depois de perder sua virgindade, poderia considerar ficar com Steve por nostalgia. Essa atitude machucou a pessoa que compartilhava essa informação comigo. Ele esperava ser seu futuro marido e percebeu que ela poderia não permanecer fiel a ele. Ele acreditava que ela permitiria que Steve voltasse para sua vida se ele tentasse. Ele parou de tentar namorar Carla depois disso. A atitude aparente de Carla me feriu ainda mais do que já estava. Ficou claro para mim que Carla não pretendia ser fiel a mim de maneira alguma. Eu tinha reunido quase tudo o que precisava da minha lista de nomes. Agora, queria um pouco mais de percepção sobre Steve, então visitei o banco para vê-lo pessoalmente. Não ia revelar minha identidade, mas queria observá-lo em carne e osso. Ele correspondia às fotos, alto e atlético. Era uma pena que ele tivesse uma reputação negativa, caso contrário, poderia ter sido uma boa escolha. Tinha algumas ligações e paradas a fazer antes de voltar para casa, mas estava confiante de que estaria de volta a Des Plaines antes do anoitecer. Fiz check-in no Candlewood Suites, um hotel de estadia prolongada perto do aeroporto, e liguei para Carla por volta das 8h30 da noite. Informei-a de que estaria em casa por volta do meio-dia do dia seguinte e sugeri que tirasse a tarde de folga para passarmos um tempo de qualidade juntos. Eu tinha me tornado bastante resiliente em minhas circunstâncias e não dei a entender o que havia descoberto. Achei que ela havia mentido para mim por anos, então algumas mentiras do meu lado não fariam muito mal. Assegurei a ela do meu amor, que tudo daria certo, e então dormi bem. Na manhã seguinte, parei no meu escritório para ter uma longa conversa com Jim. Ele estava ansioso para saber o que eu havia descoberto e compartilhei todas as informações que havia reunido. Ele me entregou um envelope da noite para o dia do laboratório de DNA, onde eu tinha levado as amostras de DNA no dia anterior. Custou um adicional, mas fiquei aliviado que oferecessem serviço durante a noite. Abri o envelope porque queria que Jim soubesse dos resultados também. Era importante para mim que ele soubesse de todos os fatos. Ele era tanto meu amigo quanto meu chefe e poderia precisar pedir um grande favor a ele no futuro. Caro Sr. Phillips, concluímos os testes em todas as 5 amostras que você forneceu na quarta-feira, 15 de novembro. A amostra 1 é de um homem e é irmão completo da amostra 2, também um homem. A amostra 3 é de um homem e é irmão completo da amostra 4, que é uma mulher. As amostras 1 e 2 compartilham o mesmo pai e têm uma mãe diferente das amostras 3 e 4. Em outras palavras, todas as 4 amostras compartilham um pai comum, mas as amostras 1 e 2 têm uma mãe diferente das amostras 3 e 4. Quanto à amostra 5, que sabemos ser sua, Sr. Phillips, ela não tem nenhuma relação com as outras amostras. Portanto, não há evidências de DNA que indiquem que você é o pai biológico de qualquer uma das 4 crianças representadas pelas amostras 1, 2, 3 ou 4. Se precisar de mais assistência, por favor, não hesite em nos contatar. Atenciosamente, Dr. David Raff. Eu havia entrado em contato com a ex-esposa de Steve e combinado de conversar com ela. Ela concordou em se encontrar comigo e permitiu que eu coletasse amostras de saliva de seus 2 filhos. Eu tinha uma declaração juramentada na minha pasta dela confirmando que ela forneceu voluntariamente as amostras de DNA de seus 2 filhos. Jim me deu um abraço caloroso antes de eu partir e expressou sua simpatia pelo que eu havia descoberto e pelo que eu estava passando. Ele me garantiu seu apoio e disposição para ajudar de qualquer maneira. Ele também fez um comentário brincalhão de que era melhor ele tomar cuidado ou eu poderia tirar seu emprego, considerando a minuciosidade da minha investigação em tão pouco tempo. Nós dois rimos,
embora fosse um momento raro de alegria em uma situação que se tornará pesada. Eu reuni as declarações gravadas de muitos dos antigos colegas de Carla, uma carta da ex-esposa de Steve, uma carta registrada do laboratório de DNA e meu coração dolorido. Com tudo isso em mãos, fui para casa para confrontar minha esposa. Cheguei em nossa casa poucos minutos antes do meio-dia. Peguei uma cerveja na geladeira e me acomodei na sala de estar esperando Carla voltar. Pouco depois das 12 horas, ouvi ela entrando pela garagem. Ela veio apressada em minha direção esperando um abraço e um beijo, mas eu a evitei. Vi uma expressão estranha em seu rosto quando fiz isso, mas sabia que as coisas iam piorar muito, então não importava tanto. Ela me perguntou o que estava acontecendo e eu perguntei, você quer uma cerveja? Ela respondeu não, apenas me diga o que está errado. Eu disse, Carla, eu sei que você está tendo um caso. Ela começou a falar para negar, mas eu levantei a mão para interrompê-la. Eu disse a ela, eu não quero ouvir uma palavra de você agora. Eu sei que você está tendo um caso e tenho evidências. Com esse conhecimento, não há razão para eu acreditar em qualquer coisa que você diga, então não continue a mentir para mim e dizer que não está. Apenas sente-se no sofá e deixe-me explicar como as coisas vão ser. É tudo o que quero que você faça agora. Não fale, não chore, não negue e não peça desculpas. Neste momento, nada disso importa. Apenas sente-se e me ouça. Seu rosto ficou pálido e eu pude ver o medo em seus olhos. Perguntei novamente se ela queria uma cerveja ou pelo menos um pouco de água, e ela escolheu um copo de água. Eu peguei para ela e puxei uma cadeira em frente a ela para que eu pudesse sentar e olhar nos seus olhos enquanto compartilhava meus pensamentos. Carla, eu sei que você está tendo um caso. Quero que você saiba que tenho muitas evidências para comprovar isso. Quero deixar claro que não estou mentindo para você. Para ser justo com você, quero que suas ações daqui para frente mostrem que estou totalmente ciente de tudo. É do seu interesse acreditar nisso. Se você duvidar de mim, é provável que cometa erros e não vai gostar das consequências. Aqui está o que vai acontecer hoje e eu vou sair desta casa. Vou empacotar tudo o que eu possa precisar para o próximo mês e vou me mudar. Sim, pelo próximo mês, não vou morar aqui. Ainda seremos legalmente casados, mas eu não estarei residindo aqui. Quando mencionei isso, ela ofegou e começou a gemer, mas não chorou abertamente nem tentou falar. Eu continuei, durante esse mês, você tem duas coisas importantes a fazer. Primeiro, você deve decidir se me ama e se quer continuar sendo minha esposa. Independentemente da minha decisão, você precisa fazer essa escolha. Se você não me ama ou não quer ser minha esposa, nada mais importa, então você deve tomar essa decisão. Mas eu não quero ouvir isso hoje. Tire um tempo para pensar sobre isso e, depois de um mês, você pode me informar. Em segundo lugar, você precisa colocar por escrito todos os detalhes da sua traição ao nosso casamento. Eu amei a Carla que conheci, a que eu casei. Tenho que te dizer que não amo a Carla que agora descubro, porque nem reconheço quem você se tornou. Portanto, cada aspecto do seu caso ou dos seus casos precisa ser revelado para mim. Quero saber com quem você teve esse caso ou esses casos. Se foi apenas uma pessoa, quero o nome dela. Se foram várias pessoas, quero todos os nomes. Quero saber por que você teve esse caso ou casos. O que eles te ofereceram que eu não pude. Quero saber quando eles começaram, com que frequência ocorreram, onde aconteceram, o que vocês fizeram e o que vocês disseram. Quero saber o que você ganhou com esses casos. Quero todos os detalhes, Carla. Não deixe nada de fora. Quero conhecer a verdadeira você, a mulher que você realmente é. Perdi a imagem que tinha de você, mas se eu tiver alguma chance de salvar nosso casamento, preciso entender quem você se tornou. Lembre-se disso, Carla, eu tenho provas concretas que disseram para não omitir nenhum detalhe e nem pense em tentar me enganar. Se você mentir para mim, posso garantir que acabou. Se você me contar todos os detalhes verdadeiros, há uma chance de podermos salvar nosso relacionamento. Eu disse uma chance, sem promessas. Não leia mais do que isso. Eu podia ver o pânico intensificando-se em seus olhos e estava bastante certo de que ela compreendia a seriedade da situação. Se você achar que não pode ou não quer me contar a verdade, apenas me avise até o final do mês e encerraremos nosso casamento da maneira mais rápida e indolor possível. Agora a bola está em seu campo, você tem todas as decisões a tomar no próximo mês. Quando você decidir sobre seus sentimentos em relação a mim e se deseja permanecer casada comigo, você pode enviar uma mensagem para o meu e-mail de trabalho e anexar seu relato escrito de sua traição.
Espero ambos exatamente 4 semanas a partir de hoje, nem antes nem depois. Além disso, se eu descobrir que você retoma seu caso em qualquer momento no futuro, nosso casamento será imediatamente encerrado. Certifique-se de entender isso. Agora, quanto às crianças, você as quer com você no próximo mês ou prefere que eu as leve? De qualquer forma, está tudo bem para mim. Se você quiser, vou visitá-las todas as quartas-feiras à noite. Vou buscá-las na babá e ficar com elas até às 20h30, depois trazê-las para casa. Eu ligo quando chegar para que você possa vir buscá-las e eu sei que você está aqui nos fins de semana. Vou levá-las em um dos 2 dias. Você organiza o cronograma que mais lhe convier e eu vou segui-lo. Se você não quiser as crianças, ofereço o mesmo cronograma para você. Você pode buscar as crianças na babá nas quartas-feiras e eu vou buscá-las aqui às 20h30. Você pode ficar com elas em um dos 2 dias de fim de semana de cada semana e eu as trarei para você no dia escolhido. Vou começar a arrumar minhas coisas agora e, quando terminar, irei embora. Por favor, decida sobre as crianças antes de eu ir. Com isso, saí do quarto e fui para o andar de cima arrumar algumas malas. Enquanto eu arrumava, pude ouvi-la chorando no andar de baixo, mas quando voltei, ela havia recuperado alguma compostura. Seus olhos estavam vermelhos e a maquiagem estava borrada, mas ela parecia mais no controle. Dom, eu sei que você não quer ouvir isso. Você está certa, eu não quero ouvir. Siga minhas instruções ou podemos encerrar este casamento fraudulento agora. Você quer ficar com as crianças ou devo levá-las? Eu quero ficar com elas, ela chorou. Tudo bem, então estou indo embora. Eu ligo para você amanhã para discutir o cronograma para buscar as crianças nas quartas-feiras e um dia de cada fim de semana. Adeus, Carla. E eu fui embora. O mês passou relativamente rápido. Levei Steve e Lori para jantar todas as quartas-feiras à noite e depois voltamos para a minha suíte de hotel. Lori, sendo tão jovem, não sabia muito sobre o que estava acontecendo, mas Steve tinha uma vaga ideia de que algo estava errado. Ele me perguntou por que eu não estava em casa e eu expliquei que sua mãe e eu estávamos lidando com alguns problemas matrimoniais e tentando resolvê-los, então era melhor eu ficar longe por um tempo. Eu o tranquilizei para ser paciente e não se preocupar conosco, enfatizando que tanto sua mãe quanto eu amávamos muito, assim como a Lori. Steve parecia satisfeito com minhas respostas e deixei por isso mesmo por enquanto. Eu via Carla toda vez que deixava as crianças em casa. Ela vinha à porta da frente para recebê-las e garantir que entrassem na casa com segurança. Uma vez, ela começou a caminhar em direção ao carro para falar comigo, mas simplesmente levantei a mão para pará-la e fui embora. Eu podia ver seu rosto em lágrimas enquanto me afastava e ela permaneceu na porta. Exatamente um mês após nosso confronto, recebi um e-mail de Carla. Sua mensagem dizia o seguinte: Querido Dom, quero que você saiba que estou profundamente arrependida pela dor que você sofreu. Eu te amo e quero ser sua esposa. Por favor, me ligue depois de ler minha carta e decida voltar para mim. Quero passar o resto da minha vida com você. Eu preciso de você e seus filhos precisam de você. Com amor, Carla. Ao ler isso, já suspeitava que Carla não seria completamente honesta em sua carta. Sabia que ela não admitiria que Steve e Lori não eram meus filhos, no entanto, eu tinha que ler a carta para ter certeza. Anexada ao e-mail, havia uma longa carta com o seguinte conteúdo: Querido Dom, estou escrevendo esta carta para persuadi-lo a voltar para mim. Eu te amo profundamente e quero continuar sendo sua esposa e envelhecer com você. É uma coisa simples de dizer, mas o que tenho a lhe contar é extremamente complicado. Sei que isso vai te machucar e eu nunca quis que isso acontecesse, mas estou comprometida a ser completamente honesta com você. Amo 2 homens, você e Steve Wilson. Você mencionou que eu estava tendo um caso e, pela definição da maioria das pessoas, suponho que estava. No entanto, eu não via isso como um caso. Um caso geralmente envolve uma breve infatuação levando a um relacionamento romântico ilícito de curta duração. Eu entendo que isso vai ser doloroso, mas meu relacionamento com Steve remonta antes do meu relacionamento com você. Você sabe que eu estava envolvida com outra pessoa quando te conheci. Essa outra pessoa era Steve Wilson. Estávamos namorando desde meu 2º ano. Steve é um homem bonito, charmoso, espirituoso, inteligente e carinhoso. Ele ainda possui todas essas qualidades. Pouco depois de começar a namorá-lo,
percebi que estava apaixonada por ele. Ele incorporava a maioria do que uma garota poderia esperar em um namorado ou marido. Eu o amava, Dom, mas ele tinha um defeito significativo que tornava o casamento impossível com ele. Ele era incrivelmente atraente e excessivamente confiante, deixando claro que não permaneceria fiel a mim como marido. Apesar do meu amor por ele, sabia que nunca poderia me casar com ele e estava determinada a preservar minha virgindade para o meu futuro marido. Ele persistia em tentar me convencer do contrário e, embora uma parte de mim estivesse tentada, mantive minha posição. Então conheci você. Em pouco tempo, percebi que te amava e queria me casar com você. O problema foi que eu não parei de amar Steve. Eu amava vocês dois de maneira diferente, mas semelhante. É difícil de explicar, mas essa é a descrição mais próxima dos meus sentimentos. Steve continuou a me perseguir, apesar de saber sobre você e meu amor por você. Uma vez, disse a ele que talvez depois de eu dar minha virgindade ao meu futuro marido, eu poderia considerar ter intimidade com ele antes do casamento. Ele achou estranho, mas não insistiu no assunto. Depois que fizemos amor, ele pôde perceber que algo havia mudado. Ele continuou pedindo a oportunidade que eu havia oferecido e nós não éramos casados ou nem mesmo noivos, embora eu soubesse que você era o homem que eu queria me casar, Dom. Eu cedi. Permiti Steve, na verdade, eu queria que ele fosse íntimo comigo. Eu o amava junto com o meu amor por você. Eu engravidei e tinha certeza de que era o filho de Steve, não o seu. Mas eu queria que você fosse meu marido, não ele. Eu não posso acreditar que fiz tudo isso com você, mas fiz. A partir desse momento, eu sei que traí sua confiança. Informei-o sobre nosso bebê iminente e você se casou comigo. Você nunca questionou a paternidade da criança, já que você foi quem tirou minha virgindade. O pequeno Steve se parecia comigo, então não havia dúvida sobre isso. Eu não parei de ver Steve quando você estava fora. Continuamos a nos encontrar todos os meses ou quase todos os meses. Permaneci envolvida com ele mesmo depois do nosso casamento. Eu amava vocês dois. Você foi um pai fantástico para Steve e continua sendo para Lori. Uma mulher não poderia desejar um marido melhor. Meu amor por você crescia a cada dia, embora eu entenda que isso não fará você se sentir melhor. Meu amor por Steve permanece inalterado desde aquela época. Eu observei você de perto por alguns anos, quase esperando que você fosse infiel para que eu pudesse, de alguma forma, justificar minhas ações, mas você nunca parecia me trair, pelo que eu podia perceber. Você incorporou tudo o que uma mulher deseja em um marido e eu estava feliz por tê-lo, mesmo que eu não o merecesse. Estou ciente de que estou prolongando isso, mas vou continuar e contar o resto. Você queria que eu explicasse muitas coisas, então eu o farei e fornecerei todos os detalhes que puder. Quem é Steve Wilson? A resposta é Steve Wilson. Por quê? Porque eu o amo. Onde nos encontrávamos? Em vários lugares, na casa dele, aqui, hotéis e motéis. Nós nos encontrávamos em restaurantes, parques e em nossos carros. Quando? Não me lembro de todas as datas e horários, mas era uma vez por mês ou a cada 2 meses, desde então até agora. Nós simplesmente fazíamos acontecer quando podíamos. Fazíamos amor, brincávamos e brincávamos, conversávamos, nos beijávamos e nos abraçávamos. Ele fazia coisas comigo que você e eu não tínhamos feito. Eu não queria realmente me envolver nessas atividades, mas permiti que acontecessem com ele porque nosso tempo juntos era tão limitado. Dom, ele me amava também. Eu via isso como uma pequena consolação porque eu era sua esposa, vivendo com você enquanto ele só me tinha por breves períodos. Steve acabou se casando. Não durou porque, como eu esperava, ele traiu sua esposa. Ele estava envolvido comigo e com outras mulheres também, o que sua esposa descobriu, levando ao divórcio deles. Ele me instou a me divorciar de você e me casar com ele, mas deixei claro que nunca o faria. Eu sabia que ele me trairia e é engraçado como o padrão que eu exigia no caráter de um marido era muito mais alto do que aquele que eu exibia como esposa. Lamento profundamente por isso, Dom. Sei que isso já é demais, mas há mais 2 coisas que você precisa saber.
Steve também é o pai de Lori. Estou grávida e tenho quase certeza de que aconteceu na última vez que Steve e eu estivemos juntos. Isso significa que todos os nossos 3 filhos têm Steve como seu pai biológico. Achei que seria melhor se todos fossem verdadeiros irmãos biológicos, sem dúvidas. No entanto, você é e sempre será o pai deles. Você os amou e cuidou deles enquanto Steve nem sequer os conheceu todos esses anos. Ele não quer ser o pai deles e eu não quero que ele seja também porque quero que você seja o pai deles. Sinto muito que tudo isso tenha acontecido e que você tenha sido tão terrivelmente machucado. Se eu pudesse desfazer tudo, eu o faria. Estou rezando para que você volte para mim, que me dê uma chance de resolver isso e salvar nosso casamento. Estou rezando para que seu amor por mim seja forte o suficiente para desejar isso. Por favor, volte para mim. Sei que não respondi todas as perguntas que você deve ter, mas prometo abordar quaisquer perguntas que você tenha. Estou implorando para que me dê uma chance. Estarei esperando por sua ligação. Com amor, Carla. No dia seguinte, que era sexta-feira, liguei para Carla e informei-a de que voltaria para casa de manhã cedo. Pedi a ela que tirasse o dia de folga e deixasse as crianças na babá, pois tínhamos muito o que conversar. Ela concordou com meu pedido e perguntou o que estava em minha mente. Respondi que ela teria que esperar até amanhã para descobrir e encerrei a ligação. No dia seguinte, entrei na casa. Carla estava esperando na cozinha com uma xícara de café, que aceitei com gratidão. Sugeri que nos sentássemos à mesa para que eu pudesse discutir alguns assuntos com ela. Depois de nos acomodarmos, abri minha maleta e coloquei uma pilha substancial de documentos e arquivos na mesa. Carla, estas são minhas evidências. Começa com esta fita de áudio. A partir dela, descobri várias coisas. Você estava tendo um caso com um homem chamado Steve. Este caso estava acontecendo desde antes de nos casarmos. Nenhuma das minhas 2 crianças são biologicamente minhas. Você planejou engravidar novamente dele para que eu criasse um terceiro filho para vocês 2. Você disse que me amava e não queria me deixar por ele. A expressão no rosto dela era de descrença. Se você está se perguntando de onde veio a fita, é o gravador de áudio que usamos para gravar roncos. Eu apaguei tudo, exceto os roncos, para impedir que você percebesse que tinha sido exposta. Na verdade, não fui a Nova York. Fui a Chicago Heights para investigar seu passado, descobrir quem era Steve e aprender sobre meus filhos. É por isso que você não conseguiu me localizar em Nova York. Quando descobri a verdade sobre você, não queria ver ou falar com você novamente. Coloquei os anuários do ensino médio na mesa. Achei que o melhor lugar para começar seria seus anuários. Compilei uma lista de todos que escreveram comentários em seu anuário e categorizei-os com base em sua aparente conexão com você. Aqui estão os detalhes do que encontrei no seu anuário. Coloquei minha lista de referências cruzadas no topo dos anuários e também tirei o livreto da reunião. A administração da escola me enviou este livreto para sua próxima reunião de turma. Usei-o para reunir nomes, endereços e números de telefone atuais de todos os indivíduos na minha lista de contatos. Obtive informações valiosas de Jill Johnson, uma querida irmã da esposa de Steve, que estava na sua turma. Havia um cara do ensino médio que teve uma queda por você por muito tempo e ele foi bastante útil também. Ele me disse que parou de amar você quando descobriu que você pretendia ter um relacionamento com Steve pelas minhas costas depois que nos casamos. Muitos de seus amigos e conhecidos da nossa cidade natal sabem sobre suas ações e que tipo de pessoa você é, Carla. Não entendo como você pôde acreditar que Steve ficaria quieto. Afinal, ele também estava envolvido nisso. A próxima peça de evidência era uma pasta contendo a carta do laboratório de DNA. Esta carta confirma que eu não sou o pai de nossos 2 filhos. Entrei em contato com a ex-esposa de Steve e ela concordou em se encontrar comigo. Ela permitiu que eu obtivesse amostras de DNA de seus 2 filhos, dela e de Steve, e esta carta certifica que Steve e Lori são meio-irmãos dos 2 filhos de Steve Wilson. A carta da senhora Wilson afirma que essas amostras foram coletadas com o consentimento dela e que 2 delas são de seus 2 filhos com Steve. Retirei uma última pasta da minha maleta. Carla, estas são todas as evidências que tenho agora. Estou bastante certo de que poderia encontrar mais se tentasse, como recibos de hotéis, vestígios de fluidos corporais em roupas, artigos de vestuário ou posses que não conheço. Suspeito que haja muitas evidências, talvez até testemunhas oculares, que eu poderia descobrir se fizesse o esforço.
Não acho que preciso fazer nada disso para provar a extensão do seu caso. Preciso? Ela balançou a cabeça, dizendo não. Não sou alguém que sente prazer em ouvir sobre minha esposa envolvida com outro homem e certamente não preciso ouvir os detalhes de você, então não vou perguntar mais sobre isso. Sua carta confirma todos os fatos que reuni e agradeço sua honestidade pela primeira vez na sua vida. Obrigado por ter a coragem de parar de mentir para mim. Carla, eu te amei com todo o meu coração e dei tudo o que tinha a este casamento. Acreditei que você fez o mesmo e estava incrivelmente feliz com você, mas quando descobri que essa fundação foi construída sobre a decepção, a única conclusão que pude alcançar é que nosso casamento foi baseado em mentiras, tornando nosso casamento em si uma mentira. Quando descobri tudo isso pela primeira vez, queria realmente chutar você, talvez até Steve. Não tenho mais esse desejo, mas se for absolutamente necessário, eu o farei. Durante todo esse tempo, observei as expressões de Carla mudarem. Ela passou de estar maravilhada com como descobria essas verdades para estar aterrorizada com o que estava por vir para nosso casamento. Sua reação foi ainda mais forte quando confessei que uma vez senti vontade de chutá-la. Abri o último arquivo na mesa. Carla, estes são os papéis do divórcio. Já os assinei e tudo o que falta é você assinar também. Há também documentos que me concedem a guarda total de todas as crianças, incluindo o seu bebê por nascer. Sua expressão mudou de medo para puro pânico naquele momento. Achei que vi desespero em seus olhos, apesar de tudo o que ela havia feito ao nosso casamento. Aquela aparência me deixou incrivelmente triste. Não era o que eu queria, mas senti que não tinha outra opção. Não podia continuar vivendo na situação que ela criou. Depois que você assinar esses papéis, vou mantê-los em minha caixa de segurança. Se eu realmente os apresentar ao tribunal no futuro, dependerá de suas ações. Se você concordar com todos os meus termos, não vou deixá-la nem forçá-la a sair, mas não viveremos como marido e mulher por algum tempo. Espero que você mude suas coisas para o quarto de hóspedes imediatamente, pois usarei o quarto principal. Espero que Steve pague $2.000 por ano para cada criança em pensão alimentícia. Esse dinheiro será depositado em uma conta de confiança para cada criança até completarem 18 anos, incluindo o novo bebê. As palavras de Steve deixaram claro que ele estava envolvido. O total devido agora é de $330.000, $116.000 para Steven, $88.000 para Lori como pagamentos atrasados e $2.000 cada para o próximo ano. Além disso, ele deve adquirir uma apólice de seguro de vida totalmente paga no valor de $18.000 com as crianças como beneficiárias e você como proprietária da apólice, permitindo que você faça quaisquer alterações necessárias. Ele receberá uma carta informando que, uma vez que ele cumpra seu compromisso de pensão alimentícia voluntária, a propriedade da apólice será transferida de volta para ele. Se ele não cumprir nenhum desses requisitos, tornarei essa situação pública e tomarei medidas legais contra ele para recuperar tanto a pensão alimentícia passada quanto a futura. Esses pagamentos ordenados pelo tribunal serão deduzidos de seus salários por seus empregadores atuais e futuros, potencialmente afetando seu avanço na carreira, o que não me preocupa. Se ele aceitar meus termos, mas não cumprir suas obrigações futuras, os benefícios do seguro de vida cuidarão de seus filhos. Interprete isso como quiser. Tudo isso será transmitido a ele em uma carta formal do meu advogado, junto com cópias de todas as evidências que reuni até agora. Você tem duas opções, e é livre para sair a qualquer momento, sem as crianças, apenas faça as malas e vá. Alternativamente, você pode assinar esses papéis e ficar aqui com seus filhos, embora não vivamos como um casal. Não vejo por que você precisaria de um advogado, já que suas opções são bastante limitadas. No entanto, se ainda quiser um advogado para revisar esses papéis, você tem até terça-feira de manhã para fazer isso. Mas deixe-me ser claro, se você se recusar a assinar os papéis do divórcio e da guarda e tentar sair com as crianças, eu vou te rastrear e tomar medidas legais, independentemente do que aconteceu com nosso casamento. Não vou perder meus filhos e nem eles nem eu merecemos isso. Não vou tolerar isso, ponto final. Há mais uma condição, você nunca deve ver ou se comunicar com Steve novamente. Se fizer isso e eu descobrir, ambos enfrentarão graves consequências. Você já me perdeu e também perderá Steve, já que insisto nisso. Não será permitido amar nenhum de nós. Não faça uma jogada tola e perca seus filhos também. E isso é tudo. Então, você quer assinar esses papéis agora ou prefere consultar um advogado? Sim, vou assiná-los agora, ela disse. Com isso, ela assinou tanto os papéis do divórcio quanto os da guarda. Coloquei-os na minha maleta e informei que iria ao banco para guardá-los em minha caixa de segurança.
Também disse a ela para se mudar para o quarto de hóspedes, conforme discutimos. Disse adeus, Carla. Vejo você amanhã e então fui embora. Voltei no dia seguinte e me acomodei. Carla havia transferido seus pertences para o quarto de hóspedes, conforme instruído. A vida seguiu em frente. Nossa casa parecia normal para um estranho. Mantivemos a civilidade, conversamos, compartilhamos refeições, brincamos com as crianças e rimos de suas travessuras. Na superfície, parecíamos uma família comum. O que faltava, no entanto, era qualquer traço de vida conjugal. Não havia olhares secretos entre marido e mulher, como costumávamos compartilhar. As trocas íntimas entre nós haviam desaparecido e nosso calor havia se esvaído. Evitava tocá-la e não permitia que ela me tocasse. O tempo avançava como uma força implacável, ocasionalmente nos achatando à medida que passava. Muitas noites, eu ficava acordado contemplando o que havíamos perdido, desejando desesperadamente que tudo desaparecesse. Eu desejava que fosse apenas um pesadelo que se dissolveria ao acordar. Infelizmente, isso nos acompanhava todos os dias. Sei que Carla suportou inúmeras noites atormentadas também. De vez em quando, seus soluços chegavam aos meus ouvidos. No passado, suas lágrimas me destroçariam. Houve um tempo em que eu faria qualquer coisa para restaurar sua felicidade. Após ouvir seu choro, eu voltaria para minha cama e ponderaria como me tornei frio e emocionalmente distante. Eu sabia que havia mudado, me tornando alguém de quem eu estava longe de me orgulhar, mas não me importava mais. Eu tinha parado de sentir sua dor e, francamente, tinha dificuldade em reconhecer a minha própria. Nos meses seguintes, Carla fez várias tentativas de me envolver em conversas sobre suas ações. Ela esperava que pudéssemos conversar e encontrar uma maneira de ser felizes novamente. Eu respondia de forma brusca, deixando claro que não estava interessado em ouvir mais sobre sua traição e que não havia nada que ela pudesse dizer para tornar as coisas certas. Cada vez que eu a rejeitava, ela se retraía e seu quarto se enchia de seus gritos. Durante esse tempo, o corpo de Carla estava passando por mudanças à medida que sua gravidez avançava. Uma manhã de sexta-feira, ela ligou para me informar que estava em trabalho de parto. Corri para casa para levá-la ao hospital e, 3 horas depois, ela deu à luz uma menina saudável. Fiquei com ela na sala de parto e a acompanhei até a sala de entrega. Até segurei sua mão enquanto ela suportava as dores do parto e o processo de dar à luz. Quando Carla me perguntou que nome eu queria para o bebê, sugeri Grace para que pudéssemos chamá-la de Grace. Essa escolha a surpreendeu porque Grace era o nome da mãe dela e ela sabia que eu tinha reservas sobre sua mãe devido ao tratamento passado de sua família comigo. Eu disse a ela que ela poderia escolher qualquer nome que quisesse, desde que não tivesse nenhuma conexão comigo ou com minha família. Ela parecia chocada e magoada com essa resposta. O novo eu não se importava, eu simplesmente me afastei. No sábado, visitei Grace e fiquei encantado com ela. Ela era absolutamente preciosa e bastaram alguns momentos para que ela conquistasse meu coração. Eu me apaixonei por ela e isso me deixou questionando como isso poderia acontecer. Como eu poderia me apaixonar pelo filho de outro homem? Isso aconteceu 2 vezes antes, com Steven e Lori, embora eu não soubesse que eles não eram meus filhos biológicos. Como poderia acontecer novamente? Eu não conseguia explicar, mas aconteceu. No domingo, fui ao hospital para buscar Carla e Grace e levá-las para casa. A mãe e o pai de Carla estavam no quarto do hospital dela quando cheguei. Grace me confrontou perguntando por que eu não tinha visitado Carla no sábado, quando vim ver Grace. Eu esperava que Carla dissesse algo em minha defesa, mas ela permaneceu em silêncio. Carla tinha uma lágrima no olho e se afastou de mim quando eu mantive meu olhar. Não podia acreditar que ela permitiu que sua mãe me atacasse mais uma vez. Senti-me profundamente enojado e furioso. Disse a Grace que o que eu fiz ou deixei de fazer não era da conta dela e que, se quisesse mais informações, deveria perguntar à filha dela. Ela retrucou, alegando que eu não tinha o direito de falar com ela dessa forma porque ela era a mãe da minha esposa e isso era da preocupação dela. Virei-me para olhar Carla novamente e ela levantou a cabeça eventualmente dizendo, e mãe e pai, deixem isso de lado. Acho que é hora de vocês irem para que Dom possa levar Grace e eu para casa. Seu pai não resistiu em compartilhar sua opinião antes de sair. Ele disse, me escute, filho, essa não é a maneira de tratar os pais da sua esposa, mas eu deveria ter esperado isso de alguém como você. Retruquei, e não me chame de filho novamente. Nunca fui seu filho e nunca serei. Agora, por favor, saiam. Enquanto estávamos no carro voltando para casa, Carla expressou suas desculpas, dizendo, Dom, sinto muito por isso.
Respondi, por quê, Carla? Eles nunca gostaram de mim. Eles nunca me mostraram um pingo de respeito como genro. Sempre acharam que sua maravilhosa filha casou-se com alguém inferior. Por que eu deveria me desculpar? Você sempre permitiu que eles pensassem assim sobre mim. Nunca me defendeu quando eles me insultaram. Bem, agora eu entendo por quê. É porque você nunca me mostrou respeito também. Você começou a me desrespeitar antes mesmo de nos casarmos e isso continuou todos os dias desde então. Não é de se admirar que eles não me respeitem. O tempo passou e, nos meses seguintes, mantive-me bastante ocupado. Fiz um teste de DNA em Grace e os resultados confirmaram que ela também era filha de Steve. Eu realmente não me importava com o resultado do teste, sabia que ela seria. Eu só queria os resultados para a documentação. Amei aquela pequena querida como se fosse minha. Nenhum pai poderia amar uma criança mais do que eu amava. Quando ela olhava para mim e sorria, aquecia meu coração todas as vezes. Esse amor foi firmemente estabelecido nos primeiros minutos da minha visita ao hospital no sábado e nunca desaparecerá. Também passei mais tempo com Steven e Lori. Fui o melhor pai que qualquer criança poderia desejar. Amei-os mais a cada dia que passava e nunca me arrependi de serem meus filhos. Steve Wilson pode ter contribuído com metade do DNA deles, mas eu era o pai deles em todos os outros sentidos da palavra. A vida com meus filhos não poderia ter sido melhor. Eu os amava e cuidava deles e eles me amavam e cuidavam de mim. A única coisa que faltava era o amor da minha vida, Carla. Eu costumava refletir sobre esse amor e o quanto ela significou para mim ao longo dos anos. Deus, eu sentia falta da minha esposa. Sentia falta da mulher que me amava. Eu chorava com frequência. Outra ação que tomei foi usar minhas conexões para grampear os telefones do escritório e da casa de Steve Wilson. Sei que era ilegal, mas não me importava. Como esperado, descobri o que procurava. Carla não podia resistir à vontade de ligar para Steve e informá-lo de que ele era pai novamente. Oi, Steve, é a Carla. O que você está fazendo? Carla, você sabe que não deveria me contactar. E se o Dom descobrir? Ah, ele não vai descobrir, Steve. Estou usando um telefone público no shopping. Não há como ele descobrir que eu liguei para você, querido. Só queria te dizer que você é pai novamente e ela é adorável. Você faz os bebês mais preciosos. Estou feliz que ela seja adorável, Carla. Quando você quer começar a trabalhar no próximo? Ele riu. Você sabe que não posso fazer isso agora, Steve. Dom e eu não tivemos intimidade desde que ele descobriu, então não há como eu engravidar agora. Uau, você deve estar precisando muito, então, hein? Quando quer se encontrar? Eu preciso muito, Steve, e adoraria me encontrar com você, mas não posso correr o risco agora. Ainda espero que um dia Dom me perdoe e eu possa ter meu casamento de volta. Depois disso, teremos que ver se conseguimos encontrar uma maneira de estarmos juntos ocasionalmente. Duvido que será como antes, porém. Dom está muito mais desconfiado agora do que era naquela época. Ok, Carla, só saiba que tentarei te encontrar onde e quando você puder. Por favor, mantenha contato. Eu vou, Steve. Adeus, querido. Eu te amo. Se você acha que essa conversa telefônica me machucou ou me deixou furioso, está enganado. Depois do que ela me fez, não havia nada no meu coração que ela pudesse destruir. Eu estava completamente frio em relação a Carla. Aos meus olhos, ela era irrelevante. Todo o amor que uma vez tive por ela agora era direcionado a Steven, Lori e Grace. Eles recebiam todo o meu amor e não havia nada mais para Carla. Nada que ela fizesse ou pudesse fazer mudaria isso. Se eu não tivesse meus filhos para amar, as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. Eu poderia ter definhado ou me voltado para o álcool ou trabalho. Poderia ter perdoado-a e tentado reconstruir nosso casamento. Nada disso aconteceu porque eu tinha meus filhos para amar e eles me amavam. Eu não precisava de mais nada ou de ninguém. Alguns meses depois, Steve Wilson tragicamente deixou este mundo em um acidente de carro. O acidente ocorreu quando seu carro saiu da estrada e colidiu com uma árvore. Carla soube de sua morte quando ligou para o escritório dele e um estranho atendeu. Mantive o grampo telefônico ativo por essa mesma razão. Olá, aqui é Jonathan Davis. Eu estava tentando falar com Steve Wilson. Desculpe, Steve Wilson não trabalha mais aqui.
Posso saber quem está ligando? Sou apenas uma velha amiga. Vou tentar ligar para ele em casa. Senhora, sei que isso pode ser um choque para você, mas Steve sofreu um acidente de carro cerca de 3 semanas atrás. Você provavelmente deve entrar em contato com a família dele para mais detalhes. Lamento ter que te informar isso. Eu ouvi seu suspiro enquanto o choque tirava seu fôlego e então a linha ficou muda. Naquela noite, quando cheguei em casa do trabalho, Carla me olhou de maneira estranha. Não agi de maneira diferente do usual e ela não disse uma palavra. Aquela noite, ouvi seus soluços novamente em seu quarto e continuou por várias noites. Pouco depois, ela recebeu uma carta da companhia de seguros com um formulário de reclamação para o seguro de Steve, nomeando as crianças como beneficiárias dele. Ela me mostrou e perguntou como preenchê-lo. Quando foi enviado, ela me deu outro olhar estranho. Você não pareceu chocado quando descobriu que Steve morreu, ela disse. Respondi, em Carla, não tenho sentimentos por Steve de um jeito ou de outro agora. Não estou chocado e não me importo. Tudo o que me preocupa é garantir que seus filhos tenham dinheiro para suas faculdades. Minha reação claramente a incomodou e ela continuou a me olhar estranhamente. Uma semana depois, chegou um cheque de $18.000, o pagamento da apólice de seguro de Steve. Carla e eu depositamos os fundos nas contas dos fundos universitários de cada criança. Cada conta tinha $46.000, além de alguns juros acumulados do depósito inicial de Steve. Quando Steven estivesse pronto para a faculdade, teria cerca de $80.000 disponíveis. Lori teria cerca de $100.000 e Grace teria aproximadamente $130.000. Isso seria uma ajuda significativa para cobrir quaisquer custos educacionais que pudessem ter. No caminho de volta para casa, mencionei que, no mínimo, os custos universitários das crianças estavam garantidos e não precisaríamos nos preocupar com financiamento a cada ano. Ao chegar em casa, Carla pediu para ter uma conversa. Concordei e ela perguntou se eu algum dia a perdoaria e a amaria novamente. Balancei a cabeça, sinalizando um não. Ela me chamou de pessoa fria e sem coração. Admiti que ela estava completamente certa sobre isso. Ela perguntou como eu poderia me tornar tão emocionalmente distante. Expliquei que nunca fui assim no passado e estava confiante de que suas ações em relação a mim me transformaram dessa forma. Assegurei a ela que não sentia a mesma distância emocional com meus filhos e ela reconheceu isso. Ela não via esse lado de mim quando eu estava com eles. Eu afirmei que era evidente que nunca existiu amor ou respeito genuíno por mim e ela apenas me usou todos esses anos e continuaria se tivesse a chance. Então, ela me surpreendeu perguntando se eu tive algum papel na morte de Steve. Eu tinha certeza de que ela suspeitava disso desde o momento em que soube. Assenti em concordância. Ela perguntou por que eu expliquei que tinha grampeado os telefones de trabalho e de casa dele, ouvindo suas conversas com ele. Eu disse a ela que ouvi tudo, incluindo suas discussões sobre ele se tornar pai novamente e até suas considerações sobre uma possível reunião, embora não imediatamente, mas talvez mais tarde, após as coisas se acalmarem. Afirmei que era evidente que nunca existiu amor ou respeito genuíno por mim e ela apenas me usou todos esses anos e continuaria se tivesse a chance. Ela se perguntou se seu fim estava próximo. Assenti em concordância, afirmando que era apenas uma questão de tempo. 2 meses depois, ela se cansou de esperar e tirou a própria vida. Lágrimas encheram meus olhos, não por Carla. Ela se tornou uma estranha para mim há mais de 1 ano, quando ouvi a gravação que expôs a falsidade do nosso casamento. No entanto, minhas lágrimas fluíram porque meus filhos estavam em dor, seus corações inocentes despedaçados por essa tragédia, quebrou o meu próprio. Carla me deixou uma carta estrategicamente colocada para que apenas eu descobrisse. A carta começava: Querido Dom, sinto muito. Eu me importava com Steve, mas não da maneira como te amava. Meu amor por você superava qualquer outra coisa. Sei que minhas ações destruíram seu amor por mim e não posso suportar viver sem isso. Compreendo a imensa dor que causei a você e esperava que, com o tempo, você pudesse encontrar em si mesmo para me perdoar e me amar novamente. Percebi que minhas escolhas transformaram você em uma pessoa que nunca foi antes. Quando vi você confrontar Steve, entendi que seu amor por mim havia desaparecido e não pude suportar aceitar essa verdade. Carregarei o conhecimento de ter arruinado um bom homem para o túmulo. Suponho que você não era o marido ideal para mim, afinal. O que eu realmente queria era um homem que pudesse aceitar meu egoísmo, meu desejo de amar e ser amada por 2 homens. Não o culpo, pois é uma coisa irracional de se pedir a alguém, mas é o que eu desejava.
Faltou-me força para me libertar do amor de Steve. Eu deveria ter conseguido, mas não consegui. Espero que minha partida te liberte do conflito interno que está enfrentando. Espero que um dia você encontre em seu coração a capacidade de deixar ir a raiva que carrega em relação a mim e a Steve. Rezo para que você eventualmente se perdoe pela pessoa que se tornou e pelas suas ações em relação a Steve. Sei também que o sentimento ruim nunca está presente quando você está com seus filhos. Vejo o amor e a admiração em seus olhos e fico feliz em ver eles te amando de volta. Quando você olha para as crianças, espero que veja uma parte de mim nelas e as ame um pouco mais por isso. Espero que um dia você me ame novamente através do seu amor por elas. Sinto muito, Dom. Por favor, me perdoe por essa última ação. Não consigo lidar com isso mais. Eu te amo, Carla. Desta vez, chorei genuinamente. O sentimento ruim desapareceu, como ela esperava. Chorei pela amiga que perdi, que nunca mais compartilharia risos ou lágrimas comigo. Chorei pela amante que nunca mais me abraçaria ou me amaria novamente. Chorei pela mãe dos meus filhos, que não faria parte de suas vidas, suas alegrias, seus casamentos, seus netos, suas conquistas ou seus contratempos, nunca mais. Chorei pelo vazio no meu coração que foi deixado quando o ódio desapareceu. Preenchi esse espaço com ódio para apagar o amor que sentia por ela, e agora estava vazio. Chorei pela vida que imaginei com Carla, sabendo que nunca poderia ser substituída. E então chorei por minha alma, percebendo que me permiti tornar-me menos que humano por causa do meu ódio. Desfiz-me da carta. Fui ao banco e me livrei de todas as provas de que ela me traiu, exceto as evidências de DNA, que foram mantidas na caixa de segurança. Ninguém jamais descobriria, a menos que houvesse uma futura razão de saúde para meus filhos saberem que eu não sou seu pai biológico. Em meu testamento, arranjei para que o dinheiro fosse colocado em um fundo fiduciário médico e nomeei um fiduciário médico para administrá-lo. Os resultados de DNA seriam entregues ao fiduciário em um envelope lacrado, que só poderia ser aberto se houvesse algum problema hereditário de saúde. Faria o que fosse necessário para manter a memória de Carla positiva e saudável para seus filhos e sua família. Ninguém mais precisava saber o que ela fez. Nunca impedi os pais de Carla de verem seus netos. Eles os amavam e os tratavam bem. Sabia que me responsabilizavam pela morte da filha. Eu via isso em seus olhos, mas eram espertos o suficiente para não mencionarem isso. Acho que achavam melhor me tratar bem ou eu poderia não deixá-los verem seus netos. Eu não teria feito isso, mas fiquei grato por não me incomodarem. Com o tempo, o vazio no meu coração começou a se preencher com amor pelos filhos e boas memórias de Carla. Apesar de tudo o que aconteceu, ela me fez feliz por 8 anos e eu não queria mais apagar isso. E eventualmente, até me perdoei. Demorou, mas aconteceu. Tinha 3 filhos incríveis e eles precisavam do pai. Sentei na primeira fila e vi Steven se formar no ensino médio. Ele recebeu seu diploma do presidente do conselho escolar, que lhe deu um abraço caloroso. Em seguida, foi sua filha, Jennifer, que também recebeu o diploma e um abraço. Jennifer era namorada de Steven e estavam juntos desde o primeiro dia do ensino médio, 4 anos atrás. Eu não poderia estar mais orgulhoso dele e não pude deixar de pensar que Carla estaria orgulhosa também. Sei que tinha lágrimas nos olhos enquanto eles saíam do palco juntos, parecendo tão crescidos. Steven e Jennifer estavam indo para a Universidade de Illinois no outono e estavam profundamente apaixonados. Era claro para todos que eventualmente se casariam. Eu estava certo de que Carla também teria gostado de Jennifer. Depois que a cerimônia terminou, eles desceram para a plateia e me deram um grande abraço. Eu não poderia estar mais orgulhoso deles. Ambos se saíram muito bem na escola e eram ótimos nos esportes. O futuro deles parecia muito promissor. Steven perguntou se estava tudo bem para ele e Jennifer irem a algumas festas de formatura antes de voltarem para casa e eu disse que sim. Jennifer me deu outro abraço e disse, obrigado, papai. Nos vemos mais tarde. Enquanto eles se afastavam, pensei no que ela me chamou, papai. Eu me tornei pai dela também. Conheci Leslie, a mãe de Jennifer, algumas semanas depois que Steven começou o ensino médio. Ela era presidente do conselho escolar e estava envolvida nas atividades escolares. Steven continuava falando sobre Jennifer e como sua mãe era ótima e, eventualmente, nos conhecemos em um jogo de futebol. Me senti como um adolescente novamente porque fui imediatamente encantado por Leslie. Provavelmente agi como um tolo. Aprendi que ela era mãe solteira.
Ela se divorciou quando Jennifer tinha 9 anos e seu ex-marido não queria nada com a família deles. Depois de conversarmos por um tempo, perguntei se ela gostaria de tomar um café depois do jogo e ela disse que sim. Passamos muito tempo juntos, 1 ano depois, nos casamos. Eu a amo profundamente e ela me ama de volta. Por muito tempo, não pensei que poderia ser feliz no casamento novamente, mas estou. Nos últimos 3 anos, fomos uma família completa. Ela ama Steven, Lori e Grace como se fossem seus próprios filhos e eu amo Jennifer como se fosse minha própria filha. Aprendi que não é necessário ser um pai biológico para amar uma criança. Leslie está ciente de tudo o que aconteceu com Steve e Carla. Ela sabe de todas as ações que tomei naquela época. Não queria manter segredos dela se eu fosse amá-la e passar minha vida com ela. Quando expliquei tudo a ela, vi sua expressão mudar brevemente. Ela mencionou que minha revelação a surpreendeu, mas acreditava que eu estava dizendo a verdade sobre os tempos ruins estarem acabados, então não estava preocupada com nosso futuro. Nossa vida juntos é incrível. Tenho uma nova amiga, uma nova parceira romântica e uma companheira para toda a vida para todos os meus sonhos. Meu coração está cheio de amor por minha nova esposa e nossos filhos, e sim, há um pequeno espaço lá para as boas lembranças que compartilhei com Carla. Steven cresceu e se tornou um jovem bonito e, embora se pareça um pouco com Carla, à medida que envelhece, começa a se parecer mais com o pai dele. Por outro lado, Lori e Grace são versões menores da mãe. São bonitas e charmosas e vejo tanto de Carla nelas que não posso deixar de amá-la por me dar esses maravilhosos filhos. À medida que cresceram, compartilhei com elas o máximo que pude sobre a mãe. Quero que a conheçam como eu a conheci, amei-na como eu amei naquela época e entendam que ela as amava profundamente. Naquele momento, Leslie se aproximou de mim e meus pensamentos sobre o passado foram interrompidos. Ela perguntou para onde Steven e Jennifer estavam indo. Disse que queriam ir a algumas festas de formatura antes de voltarem para casa. Ela sorriu para mim e sugeriu que, se eu me apressasse, poderíamos ir para casa e começar a trabalhar no bebê que havíamos falado. Rapidamente fomos para o carro e voltamos para casa. A vida é boa e está ficando melhor o tempo todo. Obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa história de hoje e considere se inscrever no canal como forma de apoio. Te espero no próximo vídeo.